Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de setembro, estamos no 23º domingo do tempo comum. A leitura do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos traz 2 parábolas e 3 sentenças fundamentais. As parábolas são a do homem que constrói a torre e a do rei que sai para guerrear com outro rei. As parábolas insistem sobre a necessidade de planejar com cuidado os empreendimentos antes de começar e de calcular os custos desses mesmos empreendimentos. Quem constrói uma torre deve calcular os custos para ver se é capaz de suportá-los. Da mesma maneira, o rei, antes de empreender uma guerra, precisa calcular se com os soldados à sua disposição pode alcançar a vitória contra o outro rei. Todos os empreendimentos humanos têm um custo a ser suportado. Eles exigem um planejamento a ser feito, requerem planos e sacrifícios. Sem trabalho de planejamento e esforço na execução, nenhum empreendimento chega a bom termo. Isso todos nós sabemos. Se isso é verdade em relação aos empreendimentos humanos, com muito mais razão ainda o seguimento de Cristo. Muitos pensam que ser cristão é algo que pode ser improvisado, que não exige esforço, não exige comprometimento pessoal e trabalho responsável. Muitos acham que seguir Jesus pode ser feito de qualquer jeito, sem qualquer esforço, sem trabalho. Muito pelo contrário. Ser cristão é um empreendimento muito mais custoso, muito mais exigente do que construir uma torre ou sair para a guerra. Como cristãos, a nossa torre a ser construída é muito custosa, mais custosa do que qualquer outra. Exige o investimento da nossa vida. A nossa guerra não é uma guerra qualquer, ela não pode ser ganha, a não ser que estejamos dispostos a lutar com todas as forças e até o fim da nossa vida. Por isso, antes de tomar a decisão de ser cristão, é preciso calcular os custos e reconhecer os esforços necessários. Você está disposto a pagar o preço de ser cristão? Você está convencido de que vale a pena lutar essa guerra? Não responda ainda.
Vejamos juntos os custos e os sacrifícios que nos esperam. No versículo 26, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lógico, não se trata de não amar a própria família. Trata-se, sim, de amar muito a própria família. E esse grande amor, no entanto, quando comparado com o amor que temos por Jesus, se torna até pequeno. O amor à família deve ser grande, mas permanece sempre menor em comparação ao amor a Jesus. O amor a Deus e o amor à família não são contraditórios. Não se trata de se pôr na alternativa de escolher um desses dois amores, mas a de amar a família em Deus. Além disso, essa sentença de Jesus nos ensina a não amar somente a própria família e cuidar somente dos seus interesses. Na realidade, isso não é amor verdadeiro, pois é um amor fechado que exclui quem não pertence à própria família. Mesmo esse mesmo egoísmo exclusivista, travestido de amor, pode ocorrer em relação com a pátria, o partido, a raça. Desapegar-se da família significa abraçar um amor como o de Jesus, que abate todas as barreiras. A outra sentença, versículo 27, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz significa que o discípulo vive como Cristo viveu, todo dedicado aos pobres, todo dedicado ao anúncio do Evangelho. No versículo 32 temos a terceira condição. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar aos bens não significa prescindir do necessário para viver dignamente. Significa utilizar os bens deste mundo para o bem dos outros e em vista do reino de Deus. Os bens deste mundo devem servir para alcançar os bens eternos. Fazemos isso quando os utilizamos para o bem dos mais pobres.